Hoje iremos falar sobre idade absoluta. Nas aulas anteriores tínhamos falado sobre a idade relativa. A idade relativa apenas descreve acontecimentos numa escala de antes e depois, ou seja, podemos dizer que um estrato é mais antigo ou mais novo que outro. Quando falamos em idade absoluta, falamos numa datação mais exata das rochas e dos estratos em termos de milhões de anos. Por exemplo, podemos dizer que os granitos mais antigos da Península Ibérica foram formados há 600 milhões de anos. De que forma podemos realizar uma datação absoluta? Através da conhecida radioatividade. Com a descoberta da radioatividade no urânio, em 1896, pelo francês Henri Becquerel, abriram-se as portas para determinar a idade absoluta da Terra. Marie Curie, após a descoberta de Becquerel, descobriu que é possível medir a força da radiação do urânio. E mais tarde, em 1905, Rutherford sugeriu que os princípios da radioatividade poderiam ser usados para medir a idade das rochas ou dos estratos em milhões de anos. Surge assim a datação absoluta ou chamada de datação radiométrica. Em que consiste a radioatividade? Como sabemos, cada átomo é formado por prótons, neutrões e eletrões. Cada átomo é caracterizado pelo número de prótons e pelo número de massa, que é a soma de neutrões mais prótons. Quando, por qualquer razão, um átomo tem um número de prótons diferente do número de neutrões, dizemos que é um isótopo. Um isótopo pode ser estável ou instável. Temos, por exemplo, o caso do átomo de carbono, em que o carbono 12, que tem 6 prótons e 6 neutrões, é a forma mais abundante e estável do carbono na natureza. Temos ainda o carbono 13, que tem 6 prótons e 7 neutrões, sendo um isótopo estável. E por último, temos o carbono 14, que tem 6 prótons e 8 neutrões e é a forma mais instável deste elemento. Assim sendo, estes isótopos, como o carbono 14, o urânio 238, o potássio 40, o rubídio 87 ou o tório 90, são chamados de isótopos radioativos instáveis e são usados na datação absoluta ou radiométrica. Quando há a transformação de um isótopo instável noutro, há a libertação de energia e dizemos que houve o chamado decaimento radioativo. Os isótopos radioativos instáveis chamam-se isótopos pai, e aos isótopos que resultam do decaimento radioativo chamam-se isótopos filho. Quando a rocha se forma, tem uma certa quantidade de isótopos pai nos seus minerais, mas com o passar do tempo, os isótopos vão se desintegrando a uma velocidade que é chamada constante de decaimento, transformando-se em isótopos filhos estáveis. Temos, por exemplo, o rubídio 87, que se transforma em estrôncio 87. O tempo necessário para que metade dos átomos pai se transforme em átomos filho é o chamado tempo de semivida. Por exemplo, o período de semitransformação ou semivida do potássio 40 é de aproximadamente 1260 milhões de anos. Se tivermos 1 grama de potássio 40 na rocha inicial, a desintegração de 1 grama de potássio 40 a metade, ou seja, a 0,5 gramas, demora 1260 milhões de anos. A desintegração de 1 grama de potássio 40 a 0,25 gramas demora 2520 milhões de anos e assim sucessivamente. A tabela seguinte mostra os isótopos mais usados na datação absoluta e os seus períodos de semivida, bem como os materiais que podem ser datados. Por exemplo, o zircão e a uranite, que são 2 minerais constituintes das rochas magmáticas, apresentam urânio, isótopo pai, e apresentam isótopos filhos, o caso do chumbo. Vamos analisar este gráfico. Tendo conhecimento do tempo que leva um elemento a desintegrar-se, os cientistas podem pesquisar as quantidades do isótopo pai e isótopo filho numa rocha e chegar à data do início da desintegração. Após testes laboratoriais, são feitos cálculos matemáticos, sendo construída uma curva de desintegração do isótopo. Temos, neste caso,
o isótopo pai, que é o urânio-235, e o isótopo filho, que é o chumbo-207. Quando lemos o gráfico, vemos que se existir 25% de urânio-235, significa que 75% se desintegrou e produziu 75% de chumbo-207. As referidas percentagens do isótopo correspondem ao dobro da semivida do urânio-235. Como a semivida é de 710 milhões de anos, ou seja, 0,71 vezes 10 levantado a 9, o dobro da semivida será 1,42 vezes 10 levantado a 9, ou seja, 1420 milhões de anos. Em relação às limitações da datação absoluta ou radiométrica, estes métodos de datação são mais eficazes quando são aplicados a rochas magmáticas. O magma, no momento em que se inicia o processo de cristalização, seja em profundidade ou à superfície, transfere para os seus cristais uma certa quantidade de isótopos radioativos. Quer isto dizer que a quantidade de isótopos filhos neste momento é nulo. Na datação das rochas metamórficas e rochas sedimentares, estes métodos têm algumas limitações. As ações metamórficas podem perturbar a relação átomos pai-filho, saindo, por exemplo, alguns átomos filho para fora do sistema, o que vai introduzir erros nos cálculos. No caso das rochas sedimentares, a proveniência diversa dos grãos dos sedimentos dificulta esta datação. Também as rochas e os minerais, onde não existem elementos radioativos, não podem ser datados por este processo. A idade radiométrica ou idade absoluta é a idade numérica das rochas e dos minerais, baseadas nas propriedades radioativas de certos elementos químicos. A ciência que faz a datação radiométrica das rochas denomina-se geocronologia.